Bom, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Reinaldo, por que você disse que na condição de brasileiro se sente envergonhado com a decisão de uma associação de juízes? Boa noite, Cláudia, porque a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, decidiu marcar um dia de paralisação em defesa do auxílio moradia. Bom, vamos pensar um pouquinho, minha querida Cláudia. A legislação, né, dos países procura ser o mais clara possível, né? Mas é claro que há zonas de ambiguidade, há situações novas que não estão previstas e que não foram previstas pelo legislador. Por isso é necessária a figura do juiz. Se não bastaria pegar a questão, colocar no computador e dizer, bom, vamos ver o que é que a lei prescreve para este caso. As coisas não se dão, como sabemos, dessa maneira, então o juiz é necessário. Por isso mesmo se diz que o juiz toma decisões que são decisões individuais, desde que pautadas pela lei. Quando a lei não é explícita, pelo espírito da lei. Por isso mesmo, a decisão de um juiz há de ser sempre e é sempre uma decisão, em princípio, solitária, daquele juiz em particular. Por isso ele dispõe de independência, por isso ele não pode ser removido, por isso ele não pode ser punido. Portanto, os juízes têm mais garantias do que quaisquer outros funcionários e assim é em todas as democracias. Então eu já vejo com suspeição associações de juízes. Por quê? Os juízes vão se juntar para fazer o quê? Para tomar decisões coletivas? Isso me parece fraudar o princípio mesmo do que é um juiz. Tanto pior quando uma associação de caráter sindical decide marcar uma paralisação, que é, na verdade, a paralisação de um poder da República, a paralisação do poder judiciário. Isto quer dizer que por um dia, por 2 dias, seja lá quanto for, por meia hora que fosse, aquele poder da República deixou de existir, teremos apenas 2 poderes, o judiciário vai dizer, não, nós não estamos trabalhando, porque nós temos uma reivindicação de caráter sindical. Ora, quando os juízes fazem isso, contra quem eles estão atuando? Eu deixo muito claro, estão atuando contra os pobres. Não contra, como posso pensar alguns, os ricos, os endinheirados. E ainda que fosse isso, seria injusto da mesma maneira. Mas eu chamo a atenção de que quando o juiz para, aqueles que são normalmente humilhados por sua condição social, ficam ainda mais humilhados, porque não dispõem de um poder da República que está lá para atendê-los. E nós estamos falando da categoria mais bem paga do país, não é? É uma vergonha que os juízes fazem isso. Olhem aqui, policial armado não faz greve, porque quando o policial armado faz greve, ele se junta objetivamente ao bandido, não importa a causa. Juiz não faz greve, porque quando o juiz faz greve, ele também, objetivamente, não importa a causa, está se juntando aos bandidos. Isto é um sinal do despudor que tem marcado algumas áreas do judiciário brasileiro e também do Ministério Público. Essa gente, a Lava Jato deu a eles a ilusão de que só existe uma fonte de bondade no mundo, eles próprios. Todo o resto não presta. E parece que, de algum modo, se inclui a população também. Só por isso essa gente se dá o desplante de tomar essa decisão. Uma decisão vergonhosa, asquerosa e que humilha o poder judiciário brasileiro. Eu quero dizer aos senhores juízes que eles não devem fazer de sua toga uma arma contra os pobres. E cuidado, senhores juízes, vocês podem paralisar suas atividades e ninguém perceber. Isso significaria que a justiça caminha também para a obsolescência. Tenham pudor. É isso. Boa noite, Reinaldo. Por que você tem dito que a intervenção no Rio evidencia que as fake news podem se esconder também nos fatos? Boa noite, Boris. Em razão de hoje acontecer um episódio, né, esclarecendo ao telespectador que eventualmente não saiba ou não se lembre de imediato,
Fake news são as notícias falsas, né? Que se espalham, as coisas que não aconteceram e que se espalham nas redes sociais como se tivessem acontecido, né? É muito fácil a gente saber, ou com frequência é fácil, quando uma coisa é absurda. Apareceu um ET na Avenida Paulista e disse tal coisa. Bom, é uma fake news, é uma notícia falsa. Agora, às vezes, tudo tem aparência de verdadeiro e, no entanto, a imprensa faz uma leitura falsa do episódio. Hoje houve uma reunião de secretários de segurança de São Paulo, Minas e Espírito Santo, que são estados limítrofes ao Rio de Janeiro, que fazem divisa com o Rio de Janeiro, para tomar medidas que impeçam criminosos de migrar de um rio sob intervenção para esses estados. Ora, uma reunião, inclusive, comandada pelo governo federal, né, chamada pelo governo federal, justamente para tomar medidas preventivas. E aí o jornalismo faz uma pergunta ao ministro Raul Jungmann da Defesa, que é a seguinte: mas os criminosos podem migrar do Rio para esses lugares? E o ministro diz: é plausível que sim. Plausível, é possível. Claro, se eles serão sufocados aqui, eles tentarão migrar. Só que a leitura que se fez, Boris, é que está vendo a intervenção, aí os bandidos agora vão se espalhar. Então a intervenção não era necessária. Olha aí, o próprio governo admite que está espalhando bandido para os outros lugares. Então veja só, a questão é de acento, a questão é de dar destaque, é de viés. Você informa uma coisa verdadeira e sim, o ministro da Defesa disse o óbvio, é plausível que esses bandidos migrem, mas com isso não se está a sugerir que então a ação no Rio de Janeiro fosse desnecessária, seja desastrada ou tenha sido mal planejada. E para encerrar, eu estou tratando disso na minha coluna amanhã na Folha, eu estou fascinado, Boris, como apareceram especialistas em intervenção no Brasil. Desde a Constituição de 88, essa é a primeira intervenção federal que se fez. Mesmo durante a ditadura militar, as intervenções dessa natureza foram muito raras. E, no entanto, a gente está cheio de especialistas dando opinião e dando pitaco sobre a intervenção, fazendo como a Dona Irã Barbosa numa música famosa chamada Torresmo Milanesa, que é sentado na calçada falando coisas sobre as quais a gente não entende nada, né? Eu fico fascinado que haja aí garotos de 30 e poucos anos das faculdades de Direito deitando e expelindo regras sobre intervenção. Estão falando sobre o nada, são especialistas na própria opinião. Deveriam, com todo respeito, calar a boca ou estudar. Então tá bom, obrigada, Reinaldo, uma boa noite para você.